Porque Jesus já deixou para nós que a palavra é comparado como uma rocha. E todos aqueles que vivem conforme a palavra de Deus está firmado, seguro, garantido, protegido, revestido de uma estrutura que não vai ser destruído. E nós precisamos comunicar isso para as pessoas. Construa a sua vida na rocha. Construa a sua vida na palavra de Deus. Quando nós entramos aqui, irmão, no capítulo 5 de Lucas, nós estamos vendo claramente uma fome. Veja que está tendo uma fome aqui. Por que essa fome? Para nós entendermos que por 400 anos houve um silêncio de Deus. Deus não levantava profeta, Deus não levantava sacerdote, Deus não levantava homens para trazer ali o oráculo dele, a mensagem dele, a direção dele. E todos estavam vivendo perdido, todos estavam vivendo segundo o seu coração, todos estavam vivendo distraídos, dispersos. E o diabo ganhando o campo, e o diabo destruindo a idolatria, o misticismo, muitas coisas ali estavam acontecendo, as coisas a qual desagradava aos olhos de Deus. Os homens estavam amando, vivendo e se entregando à mentira, ao prazer, à avareza, à idolatria, a toda arrogância, o desejo pelo poder. Tudo estava acontecendo por esse período em que Deus ficou em silêncio por 400 anos. Então estava tendo o que? Uma fome. O povo estava faminto, porque Deus havia silenciado, mas agora o povo estava ouvindo que veio ali da Galileia, que veio um homem dizendo seu Messias, veio um homem dizendo seu Cristo, ou aquele ao qual estava trazendo a palavra de Deus. E quando nós, irmão, entendemos isso, então nós conseguimos imaginar perfeitamente o que estava acontecendo aqui nesse capítulo 5. Todos aqueles que estavam construindo a sua casa na areia, estavam construindo a sua casa longe da palavra de Deus, estavam vivendo decepções, frustrações, ansiedade, medo, angústia, estavam desesperançosos, estavam confusos, nada ia bem. E eles sabiam o motivo, porque nós não estamos tendo a palavra direcionada de Deus. Os sacerdotes se corromperam, os profetas se calaram, mas sabemos que existe um Deus que direciona o homem, uma mulher, uma família, uma casa. Mas Deus silenciou porque nós transgredimos. Nós adoramos homens, nós adoramos dinheiro, nós adoramos fama, sucesso, nós adoramos conquistas, nós adoramos bens. Mas agora nós queríamos que Deus falasse conosco. E é nos contado em Mateus 17 que o céu se abre e uma voz sai das nuvens: este é o meu filho amado que me dá prazer. A ele vocês ouvem. A ele vocês agora venham abrir o coração, porque ele tem vida, ele tem direção, ele vem trazer sobre vocês esperança, ele vem trazer o vinho novo, ele vem trazer vestes novas, ele vem trazer sobre você o tempo de cantar, o tempo de se alegrar, o tempo de viver a minha bondade, o tempo de viver o ano aceitável do Senhor, o tempo de viver a visão de Deus, o tempo de viver a direção de Deus, o tempo de viver como homens e mulheres que não vivem amedrontados com a astuta cilada do diabo, mas que se levanta juntamente com Deus para botar o diabo para fugir, porque se achegou a Deus. Então olhe para o meu filho que eu estou dando para vocês, a ele vocês ouçam. Ele é o Emmanuel, ele é o Deus com vocês, ele está no meio de vocês. Então, irmão, privilégio foi para João, Tiago e Pedro ao ouvir aquilo ali. Mas essa mesma voz continua a falar o coração do homem. Abra o coração para Jesus. O que é que acontece quando nós abrimos o nosso coração para Jesus? Nós abrimos aqui em Lucas capítulo 5, está escrito para nós: certo dia Jesus estava perto do lago Genezaré. Uma multidão o oprimia. Por que essa multidão oprimia, irmão? De todos os lados. Por que oprimia? Porque estava todo mundo se apertando, todo mundo se ajustando, porque eles estavam com fome.
Por que eles estavam com fome, irmão? Porque a palavra de Deus era rara. Eles iam para um lado e para o outro procurando a palavra de Deus e não achavam. Mas agora eles entenderam que o Verbo se fez e habitou no meio deles. E ali o Verbo estava lançando a palavra de vida. E aquela multidão que se achegava, e quanto mais se achegava, ia apertando, ia comprimindo, e todos querendo ouvir. Está escrito para nós dessa forma: e todos, de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Então nós entendemos, irmão, quem tem fome busca. Quem tem fome, irmão, pela palavra de Deus vai. Quem tem fome pela palavra de Deus, irmão, não fica disperso. Quem tem fome pela palavra de Deus, desperta e fala: eu vou, eu irei. Porque Ele diz na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E aquela multidão, irmão, querendo direção, aquela multidão querendo orientação, aquela multidão querendo cura, aquela multidão querendo ser lavado pela palavra, aquela multidão querendo ser agora liberto, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquela multidão querendo ali viver a novidade de vida no seu ano em 2026, não sei o ano que eles estavam ali, querendo agora viver algo novo para a sua casa, para a sua vida. Estava diante daquele que tem o poder de trazer a vida, a morte, a cura. É nos contado, irmão, ali que Jesus estava falando a palavra de Deus, e eles ali estavam sendo comprimidos, apertados, mas não deixava aquele ambiente, porque somente uma palavra de Jesus, a palavra de Jesus liberta, a palavra de Jesus transforma, a palavra de Jesus, quando é direcionada para a nossa casa, irmão, é uma palavra de vida, é uma palavra que traz cura, a palavra de Jesus traz paz. Somente uma palavra, era isso que eles queriam, era isso que aquele centurião disse uma vez: peça para Jesus, manda ela só uma palavra para a minha casa, uma palavra para o meu filho está vivendo uma vida completamente contrária à vontade de Deus, está longe da palavra, e quem está longe da palavra está corrompido, está derrotado, está enganado. Mas manda uma palavra, Jesus, uma palavra para a minha família, muda o quadro, muda a história, porque eu sei que o Senhor pode fazer. O Senhor é o Filho de Deus, quem vê o Senhor vê o Deus de toda a terra. A tua palavra não diz que aquele que recebe é o Senhor, está recebendo o Pai. Eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. São uma palavra para a nossa vida, são uma palavra para o nosso ministério. E Jesus estava com o coração olhando para aquela multidão, e aquela multidão estava se achegando e querendo mais ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, é isso que Deus quer. Porque tanto feminicídio, porque tanto pai matando filho, porque tanta violência, porque tanto caos, porque tanta corrupção, porque tanta maldade, porque tanta desigualdade. O meu povo perece porque falta conhecimento. Jesus disse: eu vim para que vocês venham ter vida. Então, o que está acontecendo, irmão, é fruto de pessoas que têm ânimo para pular 4, 5 dias no carnaval. Pessoas que têm ânimo de ficar sexta, sábado e domingo gastando, bebendo, se prostituindo. O que está acontecendo no mundo, irmão, nada mais é do que pessoas que têm ânimo para tudo. Para ir para a academia, como nós sabemos. Nós não somos contra a academia, mas que tem tempo para assistir futebol, que tem tempo para jogar futebol. Nós não é contra o futebol, nós brincamos. Que tem tempo de passear, que tem tempo de ir no shopping, não tem problema, nós também vamos no shopping, na praia, nós passeamos. Mas que tem negligenciado o estar desejoso para ouvir a palavra de Deus. Construa a sua vida na palavra de Deus. Irmão, quando nós não construímos, irmão, é de um momento, de uma noite para um dia, é de uma hora. Eles estavam no lugar de delícia. A Bíblia nos diz que Adão e Eva estavam no lugar de delícia, um lugar de prazer, tudo estruturado, perfeito. Irmão, tudo estava disponível para eles. E tudo que Deus queria é: construa sua vida na minha palavra. Mas eles se deixou ser levado pelo tentador, acusador, mentiroso, e disse: certamente não morrerás. E aquele casal que estava ali no momento de prazer, de delícia, no jardim de Deus, deu ouvido à mentira do diabo.
e agora foram lançados para fora. Então eu quero que você entenda, irmão, que não adianta você dizer eu estou vivendo um tempo bom, se você está vivendo sua vida longe da palavra de Deus. Você está em um lugar escorregadio. Construa a sua vida na palavra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo longe da palavra? Quantas pessoas estão negligenciando a palavra? Quantas pessoas, porque está trabalhando, porque tem seus bens, está feliz? Mas nós sabemos que Deus, Ele veio para desfazer a obra do diabo. Jesus Cristo veio para desfazer a obra do diabo. E para ser desfeita essa obra do diabo, de enganar, mentir, matar, roubar e destruir, tudo o que ele faz, é Jesus sendo buscado, é Jesus sendo adorado, é Jesus sendo reverenciado, é Jesus sendo temido, é Jesus sendo respeitado, é vivermos aquilo que Jesus trouxe para nós. Se vocês permanecerem em mim, e minha palavra permanecer em vós. É quando nós estamos em Jesus e sua palavra está em nós. E essa multidão estava ali desesperada, porque eles sabem o que eles passaram, e a nossa vida é de mal para pior. Quanta vergonha, quanta falta de esperança. Vocês sabem quão triste era nós, ninguém dava nada por nós, ninguém tinha confiança em nós. Mas nós nos achegamos à palavra, nós nos achegamos a Jesus, e nossa vida foi transformada. Nosso relacionamento foi transformado para com nossos pais, para com os nossos amigos, desejando a palavra de Deus. Então, como a multidão estava apertando, sufocando ali, comprimindo, Jesus vai dizer para nós no 2: viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores. Nós sabemos que esses pescadores, irmãos, estavam fazendo o quê? Esses pescadores estavam ali frustrados, porque vai dizer aqui para nós que estava lavando as suas redes. Então Jesus vai entrar naquele barco. Versículo 3: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então Jesus, Ele, para começar a fazer na nossa vida, Ele sempre vai se aproximar querendo algo de nós. E o que Ele quer de nós? Não é nosso ouro, não é a nossa prata, é o nosso coração. E como é que Jesus sabe que seu coração foi entregue para Ele? Quando você obedece aquilo que Ele está pedindo. Então nós entendemos que Jesus pediu algo para Pedro. Eu quero que você me empreste seu barco, porque certamente ele precisava de mais espaço. E vai dizer a palavra do Senhor que ele pediu o barco e pediu que Pedro afastasse um pouco o barco da praia para ganhar espaço para... Então veja que Deus estava pedindo a Pedro o quê? O barco. O barco é o coração. Filho, dai-me teu coração. E ali o coração de Pedro estava frustrado também, por não ter conquistado, prosperado, vencido. E é nos contado que Jesus manda ele se afastar um pouco, o barco, para poder usar o barco. Quando nós, irmão, entregamos a Deus o nosso coração, e Ele pede para usar a nossa vida, a usar a nós, e nós se dispõe a isso, não é, irmão, de maneira nenhuma em vão. Triste das pessoas que não estão construindo a sua vida na presença de Jesus. Triste das pessoas que não estão, irmão, com seu coração entregue para Jesus usar. Triste das pessoas, irmãos, que acreditam que vai sair dessa frustração. Não.
Jesus, ele quer entrar no seu barco. Jesus quer entrar no seu coração. Jesus quer usar você. Jesus quer te restaurar. Jesus quer te restituir. Jesus quer te renovar. Jesus quer trazer brilho. Jesus quer trazer paz. Jesus quer trazer alegria. Mas é importante você abrir o coração e permitir que a palavra dele venha direcionar você. A palavra dele direcionou Pedro primeiramente. Primeiramente eu quero usar a tua vida, Pedro. Primeiramente eu quero usar o teu barco. Primeiramente eu quero que você se disponha a se esforçar para colocar o barco aonde eu estou pedindo. Amém ou não amém? Construa a sua vida na palavra de Deus. E tendo Jesus acabado, vai dizer o 4, de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Veja que Jesus agora está dando uma direção. O Senhor está dando uma palavra para que Simão possa viver o sobrenatural. Porque Simão, ele entregou o seu barco. Simão entregou ali aquele momento para Jesus. Depois de uma noite de frustração, ele não foi para a sua casa. Depois de uma noite de cansaço, jogando rede, ele poderia deixar o barco e ir para a sua casa. É isso que muitos fazem. Eu já dei o meu dízimo, para que ficar aqui ouvindo? Eu já fiz, para que ir para a igreja? E Simão, cansado, ele ficou naquele culto. E ali ele foi ministrado. Ali ele foi renovado. Ali a palavra de Deus entrou no coração dele. E ele começou a ouvir aquilo que ele não ouvia por muitos anos. A palavra queimando no coração. A palavra trazendo esperança. A palavra trazendo renovo. A palavra trazendo ânimo. A palavra colocando nele o entendimento que estava ali a oportunidade de ele viver algo novo. E é nos contado que Jesus dá essa ordem para Simão. Dá esse comando para Simão. Lança a palavra para Simão. Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quem está dizendo? O mestre, o Deus, aquele a qual a palavra diz: a ele vocês ouçam. Aplique na vida de vocês a orientação dele. Se ele está dizendo para você fazer novamente, faça novamente. Se ele está dizendo para você colocar o currículo novamente, coloque o currículo novamente. Se ele está dizendo para você fazer novamente, faça novamente. Senhor, já fiz ontem, faça. Se ele está dizendo, não temas, porque na hora certa vai se abrir. Na hora certa o milagre vai acontecer. Na hora certa ele vai mostrar que ele tem um lugar preparado de honra para você. Porque você tem emprestado o barco, porque você tem emprestado a sua vida. E aquele que empresta a sua vida, aquele que entrega ao Senhor a sua vida, não é decepcionado. E Pedro falou: Senhor, mas é o Senhor que está mandando. A tua palavra é ordem, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é vida. Eu vou lançar a rede. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Irmão, porque você tem emprestado a tua vida, porque você tem se doado, porque você tem entregado, porque você tem colocado a sua vida ainda um dia de cansaço, dizendo: eu vou ouvir a palavra, porque a palavra traz esperança, a palavra traz ânimo, a palavra traz renovo. E Deus está dizendo: construa a sua vida em cima da minha palavra. A palavra diz que nós devemos congregar, e você está congregando. A palavra de Deus diz que nós devemos adorar o Senhor, nós estamos adorando. A palavra diz que nós devemos buscar o Senhor, nós estamos buscando. E porque Pedro obedeceu, lançando as redes, pegaram uma grande quantidade. Irmão, o Senhor está ministrando no nosso coração através da palavra. Não vai ficar só em você, vai transbordar para outros. Você vai ter para dar para outros. A Bíblia nos diz claramente aqui: por Pedro viver, construir a sua vida segundo a palavra de Deus, é nos contado que
as redes estavam tão pesadas que quase ia rasgando. Ele teve que gritar para os outros companheiros que estavam no barco, do outro lado: vem, porque senão eu vou afundar. É muito peixe o que Deus está fazendo, é muito grande o que Deus está fazendo. Hoje nós estamos aqui, mas haverá um tempo que você vai dizer: realmente, Deus fez com que algo grande acontecesse no meio de vocês. Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque aquele que empresta a sua vida, entrega a sua vida e se dispõe a ouvir a palavra de Deus, Deus faz coisas grandes. Então, irmão, Simão Pedro viu isso e se prostrou aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. O que é que aconteceu? A vida de alguém foi transformada. Às vezes nós olhamos esse cenário da rede, do barco, do peixe e tal. Isso quer dizer toda a nossa vida. Aquele que entrega ao Senhor a sua vida para Deus ministrar, para Deus capacitar, para Deus forjar, para Deus renovar, serão homens e mulheres que vão ver a manifestação de Deus. Deus fez isso porque Pedro era bonzinho? Deus fez isso porque Pedro vestia calça, terno, gravata? Deus fez isso porque Pedro tinha uma forma de viver que era contrária dos outros? Pedro chegou a uma conclusão: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas Pedro teve uma atitude: eu vou viver segundo a tua palavra. O segredo, irmão, está em nós vivermos segundo a palavra de Deus. A perfeição não está em nós, mas quando nós aplicamos a palavra de Deus, o diabo, ele entende que perdeu. Porque quem vive a palavra de Deus vive cercado do cuidado de Deus. Pedro viveu o cuidado de Deus. Ia chegar em casa envergonhado, frustrado, decepcionado, sem nenhum peixe para sua família, mas porque deu ouvidos à palavra de Deus, construiu a sua vida na palavra de Deus, viveu o sobrenatural. Amém? Quantos desejam? Estenda as mãos em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor, que tem como Pedro. Deus, depois de um dia trabalhoso à noite, o dia, meu Deus, veio, Pai, ouvir a tua palavra, veio ouvir a tua direção. Deus, que teu Espírito Santo possa direcioná-los, assim, Senhor, como o Senhor direcionou Pedro, eles possam viver o sobrenatural, que peixes, que aqueles peixes possam vir. Deus, nós lembramos, Pai,